A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz e bem a todos. Voltando aqui no canal depois de alguns meses, porque eu acordei com o Espírito Santo de Deus me incomodando para eu voltar a fazer aquilo que Ele tinha me colocado desse propósito, de compartilhar as obras que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então, esse mês é o mês de agosto de 2025. Esse mês é o mês de nascimento da minha saudosa e amada mãe. Ela teria completado 71 anos agora, no dia 18 de agosto. Em homenagem a ela, eu quero compartilhar o testemunho de como que Deus a converteu, como que Deus revelou assim o evangelho para ela, como que chegou a graça de Deus sobre o evangelho, como que chegou na vida da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi católica. A família da minha mãe sempre foi católica. Minha avó era muito católica, de ir à missa quando nós éramos crianças. Eu lembro muito bem de várias vezes que a gente participava de procissão, né? E a minha mãe, ela não era aquela católica praticante de ir à missa, mas ela sempre teve muita fé, assim como a minha avó Sebastiana e minha mãe Marlene. Ela era uma pessoa de muita fé. E o que acontecia? Ela teve uma infância muito difícil, chegou a passar fome. O pai dela, que era meu avô, Orlando, ele abandonou a família quando ela tinha 12 anos. Ele sofria com o vício da bebida, então assim, minha mãe teve uma infância muito desafiadora. Ela teve que começar desde muito cedo a ajudar a minha avó, porque eles eram em outros irmãos também. Eram 3 irmãos e 2 irmãs, sendo que minha mãe era uma segunda mais velha. E ela contava que ela já tinha que limpar banheiro para poder ajudar a minha avó ali, porque muitas vezes eles chegavam a passar fome. Mas eu agradeço a Deus que quando minha mãe ela já tinha 27 anos, ela já é uma diferente da época dela, não, ela nasceu em 54. E com 27 anos, ela conheceu meu pai, que tinha 18. Então ela era 9 anos mais velha que meu pai. 9 anos mais velha que meu pai. E os dois já são improváveis, assim, aos olhos de muito casamento deles, porque em 6 meses eles noivaram e casaram. E o meu pai, super novinho, né? Ninguém dava também nada por ele, mas eles permaneceram casados até Deus levar minha mãe, que foi no ano de 2021. Mas eu chego lá nesse testemunho. Vamos lá. Como que chegou o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho de Jesus na vida da minha mãe? O meu pai, a família sempre foi cristã, então ele já conhecia os caminhos de Deus. Só que ele trabalhava muito, ele também veio de uma família muito pobre, também passou fome quando criança, então ele começou a trabalhar também desde muito cedo. Todo o salário ali era na mão do meu avô. E quando ele conheceu minha mãe, ele já tinha um tempo que não ia para a igreja, mas ele sabia o caminho de Jesus. Ele conhecia o evangelho. Então, ele se casou com 18 anos, casou com minha mãe, inclusive casou na igreja católica, porque a minha mãe era da igreja católica, então ele, como não estava seguindo ali o evangelho, ele casou na igreja católica. E em determinado momento eles estavam casados ali, passaram-se os anos, eles tiveram as minhas 2 irmãs mais velhas, que tem diferença só de 2 anos entre as duas. Eu que tenho sou a mais nova, então tenho muita diferença de idade. Tenho 7 anos de diferença da minha irmã mais velha e 5 anos de diferença da minha irmã do meio. E, determinado momento, minha mãe estava ali com as minhas 2 irmãs. Eu não era nascida, elas eram pequenininhas. E a minha irmã do meio, ela se intoxicou com um talco,
foi levada ali pro hospital, quase sem vida já, chegando a ficar roxa, sem ar. E quando chegou lá no hospital, os médicos tentaram fazer de tudo para revivê-la e chegaram à conclusão de que não estavam conseguindo. Chegaram no meu pai e na minha mãe e falaram: olha, pais, se vocês têm alguma religião, é hora de vocês clamarem, porque a gente está tentando fazer de tudo para trazer essa menina de volta e não conseguimos. Foi então que meu pai se lembrou, né, da onde Deus já tinha falado com ele, do evangelho, e ele fez um voto com Deus, que se Deus trouxesse a vida de volta à minha irmã Priscila, Deus, ele iria render-se aos pés do Senhor, né? Ele iria seguir a Jesus e iria se batizar, né? Que é o batismo onde você confessa ali que Jesus é seu único e suficiente Salvador para viver essa nova vida, essa novidade de vida, né? Então, e assim Deus fez esse primeiro milagre. Minha mãe também acompanhou ali. Deus devolveu a vida para minha irmã e meu pai começou a servir a Deus. Mas a minha mãe, sempre com muita fé, porém ainda na religião católica. E aí os anos se passaram. Isso é uma outra obra que eu vou contar, como que o evangelho também chegou para minha irmã mais velha, Andréia, depois como que chegou até mim, né? E passaram-se os anos, Deus fez uma promessa para o meu pai que nossa casa serviria a Deus. Porém, a minha mãe não tinha minha mãe não era convertida, ela não tinha essa compreensão. Então, passaram-se os anos, a minha irmã mais velha, Deus a chamou nas águas do Santo Batismo, ela se batizou para servir a Deus, foi ela quem falou de Deus para mim, mas a minha mãe não compreendia. Então, ela achou que estava perdendo a filha ali para aquela igreja, para aquela religião, não aceitou de primeira. Mas os anos se passaram, muitos e muitos anos se passaram, e ela gostava quando nós tocávamos os hinos, quando eu comecei a aprender a música e tocava, Deus começou a trabalhar no coração dela. E passaram-se os anos, no ano de 2015, 30 anos depois, né? Para lembrar que Deus pode, aos nossos olhos, tardar, mas é tudo no tempo dele, ele nunca falha e as suas promessas são reais. Meu pai esperou ali firmemente, juntamente de mim e da minha irmã mais velha, que já servíamos a Deus junto com ele. E no ano de 2015, Deus permitiu do meu pai ser transferido a trabalho. Nós morávamos em São Paulo, capital, e ele foi transferido para o estado do Espírito Santo. E minha mãe já sofria de depressão há alguns anos, né? Muitas coisas aconteceram na vida dela. Ela sofreu um infarto, ela passou pelo vale da sombra da morte diversas vezes, mas Deus foi aquele que guardou ela em tudo, porque ela precisava chegar naquele ponto, naquele lugar, lá no Espírito Santo, para que Deus pudesse, ali longe das minhas irmãs, longe do meu primeiro sobrinho, que era o neto, que era o amor da vida dela, ela teve que ficar longe de tudo para que Deus pudesse começar a trabalhar no coração dela. E a obra foi muito expressa. Quando nós chegamos no estado do Espírito Santo, eu, meu pai e a minha mãe, saudosa mãe, hoje, ali Deus começou a falar com ela. Ela começou a ir para a igreja comigo e com meu pai. Deus começou a falar com ela e em poucos meses, questão de menos de 6 meses, quando eu fui morar com eles, Deus tinha falado que não terminava aquele mês de junho, antes que Deus fizesse uma obra. E no dia do batismo eu estava indo, me arrumando para levar 2 testemunhadas ali, que a gente chama, né, testemunhada, daquela que já recebeu o testemunho do evangelho, mas ainda não se batizou, não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não declarou, né, porque o batismo, de novo, é isso. E eu estava ali feliz, mas queria muito que a minha mãe estivesse junto. E por livre e espontânea vontade, na hora de sair, o Espírito Santo de Deus incomodou ela e ela se arrumou para ir.
E o interessante, né, como que é o Espírito Santo de Deus, como que é o trabalhar dele. Naquele batismo, minha mãe estava inquieta, ninguém falou nada com ela. E ela toda hora virava, eu não sou santa, eu não sou perfeita, eu não vou me batizar, porque no entendimento dela, né, ela tinha que estar santa, e na verdade é ao contrário. Jesus fala, vinde a mim como estáis, os cansados e atribulados, e eu vos aliviarei, né? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o Espírito Santo de Deus incomodando ela e a gente não falou nada. Naquele dia Deus chamou aquela mãe e irmã que Deus permitiu de eu levar ali pro batismo. E quando estava chegando no final, Deus chamou a minha mãe. Depois de 30 anos a gente aguardando essa obra. Quando eu a vi, ela já estava lá perto do tanque de batismo. Ela estava meio perdida, mas foi o Espírito Santo, sem dúvida, que a fez levantar e ouvir a voz de Deus. Porque em determinado ponto do batismo, quando eu vi um menino de 12 anos levantando, eu me lembrei de quando eu, com 12 anos, ouvi a voz de Deus. E eu falei, Senhor, como que pode uma criança que, assim como eu, há muitos anos, com 12 anos, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi a voz de Deus e eu obedeci a voz de Deus. E a minha mãe, com 62 anos, ela não tá ouvindo, ou não tá entendendo, ou não tá obedecendo a voz de Deus. Uma das 3 opções não tá acontecendo. E ali Deus fez. Deus fez. Depois de 30 anos, ela não só ouviu, como entendeu e como obedeceu a voz de Deus. E ali pude ter a minha mãe servindo a Deus junto comigo por mais quase 5 anos, porque no ano de 2021, durante a pandemia ainda, na segunda fase vermelha da pandemia, em março de 2021, Deus permitiu de recolher a minha mãe e até na partida dela, o Senhor me e nos ensinou muitas coisas. Por quê? Porque apesar de Deus ter nos chamado em uma denominação onde existe uma doutrina, né? Deus me ensinou ali que nenhum de nós, nem meu pai, nem as minhas irmãs, não precisávamos falar nada com a minha mãe, porque o Espírito Santo de Deus foi trabalhando no coração dela para que algumas coisas ela não fizesse mais. E até no dia que nós fomos pro hospital, todos nós estávamos com Covid e ela foi internada, porque ela estava com uma confusão mental, não era nem falta de ar nem nada. Mas ali Deus foi a desconectando. Então até na partida dela, ela tinha muito medo de partir. Deus a desconectou, ela já estava vendo, ela olhava o céu. E Deus foi preparando ela, foi trabalhando para que aquele momento, até os médicos, no momento ela ficou 5 dias no quarto comigo, eu cuidando dela ali, ela no respirador. E depois ela ficou mais 4 dias no quarto, recebendo o oxigênio, e mais 5 dias na UTI. E eu tenho certeza que esse foi o tempo que o Senhor precisou para acalmar o coração, para limpar o que precisava. E minha mãe, ela tinha o coração assim como Deus falou no dia do batismo dela. Vem, Cordeirinho, vem como você está, que eu vou cuidar de ti. Então, que fique também esse testemunho aqui para dizer que o tempo de Deus, ele não erra. É no tempo que ele quer que ele faça. As promessas dele são reais. A gente precisa confiar, entregar, embora todas as circunstâncias, a gente não pode duvidar. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tive, que eu gostaria de compartilhar. 2, o Senhor, ele olha o nosso coração, ele sonda o nosso coração. Tem um louvor que fala, sonda-me, Senhor, e me conheces. Né? Então, apesar da falta de entendimento da minha mãe em muitas questões, porque ela era muito nova, assim, de que Deus a tinha chamado, mas no pouco entendimento dela, ela tinha muita fé. Ela tinha fé em Jesus, ela tinha fé em Deus. E isso
foi o que o Senhor esquadrinhou. Esquadrinhou, e eu tenho certeza que ela foi salva. Por quê? Porque ela creu em Jesus, ela obedeceu, ela desceu as águas do santo batismo, confessando que Jesus era o único e suficiente salvador da vida dela, e a fé a salvou, né? Então, no pouco entendimento dela, ela foi fiel até o fim. Então, o Senhor me ensinou que Ele é muito mais simples. Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece. Mesmo que as pessoas possam nos julgar, e a gente faz isso porque a gente é ser humano. Às vezes nós falamos, nossa, eu não julgo, mas quando vê já estamos julgando. Então a gente tem que se policiar mesmo o tempo inteiro, porque para cada um Deus tem uma obra diferente. Para cada um Deus faz de uma maneira diferente. E para cada um Deus tem um chamado, um propósito. Então eu louvo e agradeço a Deus por ter dado 66 anos de vida para minha mãe, para minha saudosa e amada Mames, assim como eu chamava, e o privilégio e honra de tê-la tido como minha mãe e junto comigo aqui fisicamente nessa terra por quase 31 anos, porque eu sei que nos meus pensamentos e em espírito ela vive aqui dentro de mim, eu sou parte dela e eu sei que um dia nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Então, eu não poderia deixar de agradecer a Deus nesse mês de agosto. Queria ter conseguido ter feito esse vídeo postado até o dia 18, seria o aniversário, né? Mas isso é para honra e glória do nome do Senhor. Então, que esse testemunho possa edificar a sua vida, de que as promessas de Deus não falham e que Ele salva aquele que tem fé, aquele que creu, né? A salvação é pela graça, a graça é o favor imerecido. Então, eu louvo e agradeço a Deus por mais essa obra. E então, nos próximos vídeos eu vou continuar contando aí como que Deus fez mais obras na nossa vida. Deus abençoe a todos. Um beijo. Até o próximo vídeo.